Olá pessoal, professor Rafael aqui, e na aula de hoje a gente vai aprender a falar da rotina de outras pessoas, ok? Esse, pessoal, é provavelmente o assunto mais importante e mais relevante do nível básico na língua inglesa, certo? Semanalmente eu recebo alunos que buscam por aulas particulares, né? E sempre que eles já têm algum conhecimento na língua, a gente acaba fazendo um teste de nivelamento e eu sempre uso o domínio desse assunto como base para saber se o aluno, se ele pode estar no nível intermediário ou não, ok? E esse assunto ele vai ter muito mais impacto na sua qualidade de inglês, na sua qualidade de fluência, né, do inglês, do que, por exemplo, preposição, né? Eu vejo que os alunos gastam bastante tempo tentando entender in, on e at e esquecem aqui desse assunto que muito provavelmente tem um impacto muito maior quando você vai falar com as pessoas. Bem, vamos dar uma olhada aqui no exemplo que o material nos apresenta. Veja, I eat lunch at 2 p.m. every day. You eat lunch at 2 p.m. every day. We eat lunch at 2 p.m. every day. They eat lunch at 2 p.m. every day. Só para ressaltar que eat lunch e have lunch é a mesma coisa, ok? Então veja, eu almoço às 2 da tarde todo dia, você almoça às 2 da tarde todo dia, nós almoçamos às 2 da tarde todo dia e eles ou elas almoçam às 2 da tarde todo dia, ok? Até aí, novidade nenhuma, o verbo permanece igual, né? Eat. No entanto, toda vez que a gente for falar de he, she ou it, né, a gente vai ter que conjugar esse verbo, ok? Então, he, só para relembrar, significa ele, she, ela, e it é ele e ela para objetos, animais e fenômenos da natureza, ok? Então veja como fica a frase quando eu vou dizer que ele almoça às 2 da tarde todo dia ou ela almoça às 2 da tarde todo dia. He eats lunch at 2 p.m. every day. She eats lunch at 2 p.m. every day. E it eats lunch at 2 p.m. every day, né? O it aqui, de repente, falando de um gato ou de um cachorro, né? Então, observe que a gente tem o S aí no final do verbo it. Cuidado, esse S nada tem a ver com o plural, ok? É só uma conjugação de verbo. A gente já viu em aulas anteriores que o S em inglês tem várias funções, né? Uma delas é formar o plural, claro. Já vimos o S também como indicador de posse, né? E agora o S tem a função de conjugar verbo, ok? Eu vou fazer um paralelo com o português só para que vocês entendam melhor, né? Então, por exemplo, em português a gente tem a regra geral de que palavras terminadas em O são palavras masculinas e palavras terminadas em A são palavras femininas, certo? Mas quando eu digo a frase, por exemplo, ele fala português, esse A no final de fala não quer dizer que eu esteja falando de uma mulher, né? Ou seja, esse A no final do verbo falar é só a conjugação desse verbo, não quer dizer masculino ou feminino, ok? Aqui é a mesma coisa, esse S no final do verbo eat só é uma conjugação, não tem a ver com singular ou plural, ok? Os alunos se confundem bastante porque eles utilizam as mesmas regras da formação de plural para fazer a conjugação, e aí fica um pouco confuso.
mas é só uma coincidência, né? Eles não têm relação, certo? Então, plural é plural, conjugação é conjugação, embora sejam as mesmas regras, ok? Bem, então a gente tem essa alteração no verbo, né? Quando for he, she, it, e geralmente é só acrescentar um S, né? Então, por exemplo, I live, he lives. Como a gente viu aqui, I eat, she eats, né? E assim por diante, com a maioria dos verbos. No entanto, dependendo da terminação desse verbo, pode ser que eu tenha que acrescentar o ES, certo? Vamos dar uma olhada aqui nessa primeira caixinha amarela. Então veja, words ending in S, double S, SH, she, X, sorry, CH, Z, O, add ES. E aí ele dá exemplos, né? Do, does, finish, finishes, ok? Então, verbos terminados, né, com essas letras, acrescenta-se ES e não só o S, ok? Percebam que são várias terminações, mas com exceção da letra O, todos os outros têm um som meio de SX, né? Então veja, tudo que tiver mais ou menos esse S fica estranho só acrescentar mais um S, né? Então por isso que se acrescenta ES nesses casos, ok? E temos também a situação do caso do Y, né? Então veja, verbs ending in consonant plus Y, drop the Y and add IES, ok? Study, studies, ok? Ou seja, palavras terminadas em Y e antes do Y tem uma consoante, a gente tira o Y e acrescenta IES, ok? Então veja, são 3 regras a se seguir. Geralmente é só acrescentar o S, beleza. Dependendo da terminação do verbo, tem que se acrescentar ES, certo? Ou se terminar em Y e antes desse Y for uma consoante, tira o Y e acrescenta IES, ok? Perceba que isso é mais uma questão de adaptação da escrita do que da fala. Da fala não vai fugir muito do som de S mesmo, ok? Vamos dar uma olhada então aqui nos outros exemplos e erros que geralmente os alunos cometem. Veja, então, se eu vou falar que ela começa a trabalhar às 9 da manhã. Então, nada de she start, porque she precisa da conjugação. Então, fica she starts work at 9 a.m. E o mesmo acontece ao contrário, né? Você só vai conjugar para he, she, it. Então não adianta dizer we stops. É we stop work at 5 p.m. Ok? Veja que é uma regra relativamente fácil, principalmente para nós brasileiros que estamos acostumados a fazer conjugação de verbo, só que é um detalhe tão pequenininho que os alunos tendem a esquecer. Mas isso vai fazer um impacto tremendo na qualidade do seu inglês. Um exemplo que eu sempre uso é, imagina um gringo falando português, né? Então, se você ouve um gringo falando eu querer água, eu ir praia, eu comer comida. Ótimo que ele está se comunicando, mas soa, como a gente diz, né, parece índio falando. E quando ele conjuga o verbo né, corretamente, dá a impressão de que ele tem um inglês
ou nesse caso o português mais fluente do que de fato ele tem. E esse vai ser o impacto que as conjugações vai ter no seu inglês. Quando você faz a conjugação corretamente, pode até ser que você não tenha um inglês intermediário, mas quando a pessoa te ouve falando, ela tem essa sensação, né, de que você consegue falar de uma forma mais fluida, ok? Bem, vamos dar uma olhada então no caso das negativas, ok? Veja, a gente já viu as negativas do verbo to be, que era só acrescentar o not na frente, né? Então, I am Rafael, I am not Rafael, ok? Aqui a regra é mais ou menos parecida, certo? Só que eu não posso acrescentar o not na frente de qualquer verbo, né? Então não posso dizer, por exemplo, I work not, ou então I speak not. Isso não existe. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o verbo auxiliar do, né? E acrescentar o not na frente desse do. Ah, teacher, o que significa esse do? Nada. Ele só está aqui para auxiliar, para ajudar você a fazer a negativa, ok? Então veja, olha o exemplo que ele traz aqui para gente. I do not work in an office. You do not work in an office. We do not work in an office. They do not work in an office. Ok? Então, basicamente, aqui está do not, mas a forma contraída é don't, né? Vocês devem conhecer já. Então, é isso. Pega o do, acrescenta o not na frente e está feita a negativa. Ok? Repare o que vai acontecer quando for he, she ou it. Tá? No caso da positiva, a gente acrescenta o S no verbo, né? Aqui, a gente vai acrescentar o S no auxiliar, no caso, does, certo? Era do, como é he, she, it, vira does. E aí a gente acrescenta o not na frente do auxiliar. Então fica he does not work in an office. She does not work in an office. It does not work in an office. Ok? Essa ideia de usar auxiliar, de usar auxiliares que não significam nada, parece estranho à primeira vista, mas a gente também faz isso em português, só que para futuro e passado, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de futuro, né? Então, ao invés de eu dizer eu trabalharei amanhã, o que a gente geralmente fala? Eu vou trabalhar amanhã, né? Qual que é a função desse verbo vou ali nessa frase? Indicar que é futuro, né? Mas também fazer com que eu não precise conjugar o verbo trabalhar, certo? Porque daí fica vou trabalhar, ok? E aí, veja só, aqui é a mesma coisa. Quando você coloca o don't ou doesn't, né? A contração de does not é doesn't, tá, gente? Então, quando você coloca o don't ou doesn't na frase, você não precisa conjugar o verbo, certo? Ele já está ali correto, ou seja, ele volta para a forma normal dele. Assim como esse exemplo que eu dei em português. Só que no caso do português, como eu disse, né, a gente usa para futuro e para passado, não usamos para o presente. Mas em inglês isso é comum no presente, ok? Então, don't para I, you, we e they, e doesn't para he, she, it. E o verbo fica normal, certo? Então veja alguns erros aqui comuns, né? Então,
o aluno está acostumado lá com o verbo to be e aí ele fala I not speak English. Não, isso não existe. É I don't speak English, ok? Ou he doesn't speak English, né? Ou seja, ele aprendeu a conjugar e aí ele acha que vai colocar o S em tudo. Não, porque na negativa você usa o doesn't e não precisa mexer no verbo, ok? Porque veja, era do e já virou does, ou seja, a conjugação, o ES já está ali no auxiliar, né? Era do e virou does, ok? Bem, vamos dar uma olhada agora então nas perguntas, ok? Veja aqui os exemplos. Do I work in an office? Do you work in an office? Do we work in an office? Do they work in an office? Ou seja, você trabalha em um escritório? Nós trabalhamos em um escritório? Eles trabalham em um escritório? Né? Pergunta. Acho que a dúvida número 1 dos alunos aqui nessa estrutura é o que diabos significa o do ou o does na frente dessa frase? E a resposta é nada. O do e o does não significam nada. Eles estão aqui simplesmente para indicar que é uma pergunta desde o início, certo? Alguns verbos, como a gente já viu anteriormente, não precisam do e nem do does para fazer pergunta, né? Como a gente já viu o to be lá atrás. Mas a grande maioria dos verbos, eu diria que mais de 90% deles, precisa de um verbo auxiliar para fazer essa pergunta. Eu gosto de comparar o do e o does com o espanhol. Não sei se vocês já viram, mas em espanhol, quando você vai escrever uma pergunta, você coloca um ponto de interrogação invertido no começo e um ponto de interrogação normal, né, no final. E as pessoas perguntam, mas para que serve aquele ponto de interrogação no início? Para nada, é só para indicar desde o começo que é uma pergunta, certo? Então aqui é a mesma coisa. O que é esse do no começo? Indicação de que é uma pergunta, não tem significado, ok? E isso parece estranho para nós falantes de português, mas em português a gente depende inteiramente da entonação para indicar que aquilo é uma pergunta. E quantas vezes você não estava conversando com seu amigo, aí você pergunta alguma coisa e aí ele fala, não sei, me diz, ela, não, tô perguntando, né? Porque, sei lá, você usou a entonação errado e aí o seu amigo não entendeu que você estava de fato perguntando para ele, né? Fazendo uma pergunta. Então, isso não acontece em inglês, porque na maioria das vezes a gente vai usar o do ou o does no início de cada pergunta, ok? E aí veja, mesma regra, né? Quando for I, you, we e they, usa-se do e o verbo fica normal. Quando for he, she, it, a gente usa does e o verbo continua normal, certo? Por que isso acontece? Porque já usamos auxiliar, o do virou does, então eu não preciso mexer no verbo, ok? Então, resumidamente, em inglês, você só precisa conjugar verbo quando for he, she, it da afirmativa, ok? Se for uma frase na negativa, você usa o doesn't e o verbo fica normal. E se for uma interrogativa, se for uma pergunta, você usa o does e o verbo fica normal, ok? Eu digo normal sem a conjugação, tá, gente? Só na forma base dele. Vamos então aqui olhar alguns erros comuns na caixinha amarela. Então vejam. Does he works in an office? Não. Does he work
in an office? Porque só conjugamos na terceira pessoa, né? He, she, it, da positiva. É uma pergunta, então não tem conjugação. Um outro erro muito comum também entre os alunos é querer incluir o do nas respostas. E existe uma forma de fazer isso, mas, por exemplo, se você vai responder de forma cheia, né, a resposta completa, você não precisa repetir o auxiliar. Como a gente vai ver daqui a pouco, incluir o do na sua resposta positiva é só se for uma resposta curta, certo? Então, por exemplo, se eu pergunto, do you work in an office? A sua resposta vai ser yes, I work in an office, ok? Se não, você vai dizer no, I don't work in an office, ok? Acho que aqui esse segundo exemplo tá errado, não tem esse do aqui, ó. Então veja, não, se for uma resposta positiva, não existe I do eat lunch every day at noon. Fica simplesmente I eat lunch every day at noon. Ok? Bem, perfeito. Então, disso tudo que eu expliquei, o que precisa estar em mente? Só conjugamos os verbos em inglês para he, she, it da positiva. Negativa usa doesn't e interrogativa usa does, ok? Para he, she, it. Perfect. Bem, vamos então aqui agora dar uma olhada nos short answers que eu comentei anteriormente, né? Então veja, se eu pergunto do you speak English? Você pode responder de forma inteira e dizer yes, I speak English, ou na negativa no, I don't speak English. Porém, a gente tem uma forma curta, a gente chama isso de short answers, né? Então, o que você consegue fazer? Do you speak English? Se for positiva, yes, I do. Se for negativa, no, I don't. E o mesmo vale para does, né? Com perguntas com does. Does she like pizza? Yes, she does. E no, she doesn't. Ok? Eu gosto de comparar essa estrutura com um formato que a gente usa em português, que é, por exemplo, se eu pergunto assim, ó, você fala inglês? E aí a gente responde, falo, né? Ou seja, a gente não faz a resposta toda, a gente usa só o verbo, né? É mais ou menos a mesma coisa, só que em inglês, ao invés de eles usarem o verbo principal, eles usam sempre o verbo auxiliar. Ou seja, se eu fiz a pergunta com do, a resposta vai ser yes, I do, ou então no, I don't. Se eu fiz a pergunta com does, a resposta vai ser yes, she does, e no, she doesn't. Claro, gente, que aqui eu estou dando exemplo, mas o mesmo serve para, né, no caso do do também serve para we, they e you. E o does, aqui eu usei o she como exemplo, mas serve para o he e para o it também, ok? Vamos olhar então aqui alguns erros comuns. Veja então. Primeiro erro, né, da resposta, a pergunta. Do you speak English? Yes, I speak. Não pode. Tem que ser yes, I speak English, ok? Aí você dá a resposta completa. Ou então yes, I do, certo? Eu gosto de dizer que os verbos em inglês, por só terem conjugação no he, she, it, eles não têm força o suficiente para segurar uma frase inteira sozinho,
São poucos verbos que podem fazer isso. Ou seja, ou você responde a frase toda, ou então você usa o auxiliar que foi utilizado na pergunta. Veja os exemplos, os outros erros, né? Então, do you like pizza? No, I don't like. Também não é possível. Então, ou você diz no, I don't, e aí pronto, acabou. Ou então você pode dizer no, I don't like it, né? Esse it sendo o pronome que a gente usa para falar de objetos e animais. Então, pizza entra nesse grupo. Ou então, respondendo inteiro, né? Do you like pizza? No, I don't like pizza. Ok? Mas, então, cuidado, né? Não vai dizer simplesmente yes, I like. Yes, I like it. Ou então, yes, I like pizza. A frase inteira. Ok? Vamos então praticar um pouquinho essa estrutura. Eu sei que é uma estrutura difícil. Com o tempo a gente acaba acostumando. É uma questão só de prática, ok? Bem, você, né, já conhece. Se você faz parte do Fórmula Club, você pode enviar essas atividades pelo WhatsApp e a gente corrige para você. Bem, a gente viu aqui esse texto na aula passada e a gente vai utilizar ele agora de novo. Na aula passada, vocês completaram os espaços com as informações de vocês. Agora, a gente vai substituir o que está em vermelho para a terceira pessoa, né? Ou seja, a gente vai ler esse texto como se a gente estivesse falando da Alice. Então, eu vou fazer aqui a primeira frase de exemplo. Então, ao invés de My name is Alice, você vai dizer Her name is Alice, né? Ao invés de ser meu nome é Alice, vai ficar o nome dela é Alice. Her name is Alice. I get up early at 6 o'clock vai virar She gets up early at 6 o'clock. Have breakfast vai virar has breakfast, certo? Ou seja, basicamente o texto foi feito ela falando sobre ela mesma e a gente vai alterar como se você estivesse falando dela, ok? Então tudo que está em vermelho vai ser trocado e vai receber uma conjugação, ok? Então pode pausar o vídeo e gravar esse áudio, essa leitura. Ok, muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sim, eu sei, esse assunto ele é um pouquinho complicado. Como eu disse, é o assunto mais relevante do nível básico. A gente vai ter mais aulas sobre esse assunto, ok? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que tem dificuldade em entender o que o do e o das significam em perguntas, ok? Até a próxima aula!